Generais russos estão caindo como moscas enquanto a Ucrânia desencadeia uma onda de bombardeios projetados para destruir os esforços de invasão do presidente Vladimir Putin. E essas não são baixas de guerra tradicionais. A Ucrânia está caçando líderes militares russos, cada morte destruindo uma engrenagem crucial na máquina de guerra de Putin. Aqueles em quem Vladimir confia para aumentar a pressão sobre a Ucrânia estão morrendo ao seu redor. E se ele não for cuidadoso, pode acabar vendo sua invasão à Ucrânia ir pelos ares junto com eles. Em 26 de abril, o Kiev Independent foi um dos primeiros a relatar a morte de Yevgeny Raitakov. Qual foi a causa da morte de Raitakov? Uma enorme explosão de carro-bomba que o envolveu em chamas, deixando-o pouco mais do que uma casca ardente. Tanto os meios de comunicação russos quanto os ucranianos noticiaram o ataque, diz o Kyiv Independent, que ocorreu na cidade russa de Bryansk. Essa cidade é importante. Bryansk fica na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e tem sido objeto de recentes esforços de contra-invasão ucranianos. A cidade está a 96 quilômetros e 5 centímetros da fronteira. A morte de Rityakov mostra que a Ucrânia é capaz de penetrar em redutos russos-chave para cumprir seus objetivos. Acredita-se que a bomba de carro tenha tirado as vidas de Rityakov e de seu vice ou assistente, com a Ucrânia supostamente usando um dispositivo explosivo melhorado para o trabalho. O Improvised Explosive Device, repleto de estilhaços metálicos, foi amarrado sob o veículo de Rityakov. O dispositivo rudimentar provavelmente era controlado remotamente, ou seja, um operativo ucraniano plantou a bomba e aguardou. Assim que Rityakov entrou em seu carro, o gatilho foi puxado e a bomba explodiu. A Ucrânia não comentou sobre o bombardeio. Quando contatado pela Newsweek, seu Ministério da Defesa se recusou a comentar sobre os eventos na Rússia. Mas a realidade é que todos sabem quem acabou de eliminar Rityakov. A pergunta natural de acompanhamento é simples: por que Rityakov? Nascido em 31 de abril de 1990, Rityakov era um engenheiro elétrico de destaque que era o chefe do Bureau de Design na planta eletromecânica de Bryansk, na Rússia. Isso o tornou uma peça-chave na máquina de guerra de Putin na Ucrânia. A planta de Rityakov é responsável por desenvolver muitas das capacidades de guerra eletrônica que a Rússia implanta, tanto para atacar a Ucrânia quanto para se defender de seus contra-ataques. Dentre os projetos de Rityakov, destaca-se a estação de interferência Kraska Forte. Um sistema de guerra eletrônica montado em caminhão, o Krazuka-H, é projetado para neutralizar várias instalações. A Ucrânia utiliza mísseis e drones em seus ataques contra a Rússia. Estes incluem radares terrestres, aéreos e satélites espiões de baixa órbita. O sistema é funcional em alcances de até 186 milhas, dando à Rússia a opção de praticamente dirigir Krazuka para um local que acredita que será atacado para que possa desviar as munições vindas da Ucrânia do curso. Como o nome indica, Krazuka 4 é a quarta iteração deste sistema de guerra eletrônica. O original foi co-desenvolvido por Rityakov, que esteve envolvido em todas as iterações subsequentes. Krazuka é um dispositivo interessante montado em um 8x8, parecendo essencialmente um grande satélite. A antena e o raio são montados em uma torre. Em ambos os lados desta torre, há um par de antenas circulares com um mastro telescópico na parte traseira da torre, contendo outra antena. Combinadas, essas antenas trabalham para criar um poderoso sinal de interferência que interrompe todas as frequências fundamentais de radar, além de interferir com quaisquer outros dispositivos que emitem sinais de rádio. O propósito desta interrupção é simples: proteger os ativos russos. O Krazuka 4 é geralmente colocado dentro de um alcance de equipamentos russos-chave, como unidades antiaéreas, que são alvos para mísseis e drones ucranianos. A Rússia ativa o sistema. Ele interfere nos sinais de radar e rádio. Quando tudo funciona como deveria, essa interferência desvia as munições ucranianas do curso, permitindo que os ativos russos sobrevivam para lutar outro dia. Eliminar Rityakov não impede a Rússia de usar suas invenções. O que faz é privar Putin e um de seus principais engenheiros elétricos.
Rityakov foi aclamado em sua terra natal, vencendo uma competição de engenharia militar em 2016, aos 26 anos. Não há como negar que Rityakov tinha uma grande mente, independentemente do lado em que lutou na guerra. Agora que ele está morto, Putin não pode mais contar com ele para criar variantes mais eficazes do Khrushchev. O líder da Rússia fica com o que conseguiu extrair de Rityakov e provavelmente não tem ninguém pronto para substituí-lo. Não se engane, a morte de Rityakov representa uma vitória massiva para a Ucrânia, mas fica pior para Putin. A tática ucraniana de bombardear carros para matar Rityakov não foi um caso isolado. Rityakov é o mais recente de uma série de generais russos e líderes militares que foram alvo de tentativas de assassinato cada vez mais bem-sucedidas da Ucrânia em território russo. É isso que mais aterroriza Putin. Ele não está lidando com bombardeios ocasionais. Tem ocorrido uma onda inteira ao longo do último ano. O líder da Rússia enfrenta um padrão de tentativas de assassinato para as quais não tem resposta. Precisa de prova? Que tal as outras 6 principais figuras militares russas que morreram ou foram gravemente feridas por tentativas de assassinato ucranianas durante os últimos 12 meses? Yaroslav Moskalik foi uma dessas figuras. Em 25 de abril, a Al Jazeera informou que Moskalik havia sido morto poucos dias depois de Rityakov, sugerindo que a Ucrânia conduziu uma operação muito mais complexa em abril do que Putin gostaria de acreditar. Novamente, um Improvised Explosive Device foi o culpado. A Ucrânia plantou um dispositivo explosivo caseiro no carro de Moskalik, na cidade de Balashikha, que fica a leste de Moscou. Quando o general russo sênior passou pelo carro, uma explosão o atingiu, matando-o instantaneamente. O Comitê Investigativo da Rússia investigou o ataque. Porém, as informações fornecidas por eles não revelam muito, com uma declaração apenas mencionando. Segundo os dados, a explosão ocorreu devido à detonação de um dispositivo explosivo caseiro repleto de elementos destrutivos. O comitê investigativo não nomeou um culpado. Não precisava. A Rússia já sabia que a Ucrânia havia atacado de novo. O único consolo de Putin nesta morte é que parece que a Rússia capturou o culpado. Isso, de acordo com um relatório da British Broadcasting Corporation, de 26 de abril, que afirma que operativos do Serviço Secreto Serviço Federal de Segurança russo prenderam um agente do Serviço Especial ucraniano chamado Ignat Kuzy, sob suspeita de plantar a bomba. O Serviço Federal de Segurança diz que a Ucrânia recrutou Kuzy em 2023, enviando-o para Moscou em setembro daquele ano para começar operações secretas. A prisão levou o Kremlin a acusar diretamente a Ucrânia do ataque. Como no caso de Rityakov, a Ucrânia permanece em silêncio. O pequeno consolo que Putin pode obter com essa captura é atenuado pela importância do homem que ele perdeu. Putin confiou a Moskalik a representação dos interesses da Rússia nas discussões de 2015 com a Ucrânia que ocorreram em Paris. Ele foi essencial para assegurar o Acordo de Minsk, que acabou fracassando. Mais recentemente, Moskalik serviu como vice-chefe do Diretório Operacional Principal do Estado-Maior Militar Russo. Em suma, ele foi fundamental no planejamento dos ataques russos contra a Ucrânia. Moskalik, o engenheiro elétrico mais importante de Putin, está morto após um atentado à bomba em seu carro. São 2 a menos, com mais 5 a seguir, revelando um padrão claro por trás das ações da Ucrânia. Em dezembro de 2024, a Ucrânia usava IEDs para alvejar novamente um importante militar russo. Desta vez, porém, não foi um carro que explodiu. Em vez disso, a Ucrânia prendeu um explosivo em uma pequena scooter que eventualmente eliminou o tenente-general Igor Kirillov. O Guardian afirmou que o ataque foi um dos assassinatos diretos mais ousados que a Ucrânia realizou em território russo. Também marcou um dos mais importantes. Kirillov chefiava a unidade de armas químicas, biológicas e radiológicas da Rússia. Isso o tornou um alvo-chave. O general foi até mesmo sancionado pelo Reino Unido 2 meses antes de sua morte. Com o Reino Unido dizendo que ele desempenharia um papel-chave em ajudar Putin a usar armas químicas ilegais contra as tropas ucranianas, a Rússia, claro, nega que use armas químicas. No entanto, o Guardian relata que as forças ucranianas acusaram a Rússia de realizar ataques químicos quase diários.
incluindo o uso de gás lacrimogênio e outros agentes químicos contra suas tropas. Kirillov teria orquestrado a maioria desses ataques. Ele também era um importante porta-voz do Kremlin. Agora ele está morto, vítima de uma scooter que explodiu e também matou um de seus assistentes. O assassinato do general pela Ucrânia resultou na morte do oficial russo mais graduado até aquele ponto. A Rússia estava furiosa. Porta-voz de Putin? Dmitry Medvedev condenou o ataque, afirmando que a Rússia deve fazer tudo para eliminar aqueles que ordenaram o assassinato do general Kirillov. Isto é, a liderança político-militar ucraniana. Essa declaração vazia revela a importância de Putin ao lidar com esses assassinatos. Afirmar que a Rússia deve eliminar a liderança ucraniana é irrelevante. Putin tem tentado fazer isso há 3 anos. A realidade que Putin tem que enfrentar com todos esses assassinatos é que a Ucrânia tem sido mais eficaz em eliminar os líderes militares russos do que a Rússia em matar os líderes ucranianos. Um padrão claro está estabelecido agora. Putin deveria ter previsto essas 3 mortes. Afinal, ele havia perdido outra figura importante semanas antes de Kirillov ser eliminado. Essa figura era Sergei Yevsyukov, com 49 anos. Yevsyukov era um pouco diferente dos oficiais russos que discutimos até agora, onde os 3 anteriores operavam. Dentro da Rússia, Yevsyukov trabalhava nas regiões ocupadas do Oblast de Donetsk, na Ucrânia. Lá ele supervisionava uma prisão brutal onde a Rússia mantinha prisioneiros de guerra ucranianos, ou POWs. Essa prisão já era um alvo para a Rússia antes de Yevsyukov assumi-la. A Ucrânia precisava agir em relação ao carcereiro russo. E como já vimos tantas vezes desde então, a Ucrânia escolheu um carro-bomba para realizar o trabalho. Yevsyukov foi morto por um carro que explodiu, que, segundo a British Broadcasting Corporation, foi equipado com um dispositivo contendo o equivalente a 100 gramas de trinitrotolueno. Isso foi tudo que a Ucrânia precisou. Imagens pós-incidente supostamente mostram um veículo utilitário esportivo branco queimado em uma das principais ruas de Donetsk. Acredita-se que a esposa de Yevsyukov também foi pega na explosão, uma possível espectadora inocente em mais um ataque que eliminou um importante oficial russo. A mais, apenas no mês anterior, a Ucrânia eliminou os principais chefes de prisão e armas químicas russos, atingindo a Crimeia. Desta vez, o alvo era um alto oficial naval russo chamado Valery Trankovsky. E como todos que já cobrimos, ele era um alvo importante para a Ucrânia. Trankovsky atuou como chefe de gabinete da 41ª Brigada de Mísseis, estacionada com a temida frota do Mar Negro da Rússia. A Ucrânia já deu uma mordida massiva nessa frota. Até março de 2024, havia destruído ou incapacitado 1/3 da frota naval. Eliminar Trankovsky significou que a frota também perdeu o homem responsável por coordenar muitos de seus ataques de mísseis contra a Ucrânia. Este foi pessoal para a Ucrânia. Um oficial no ataque pela Ucrânia rotulou Trankovsky como um criminoso de guerra que ordenou a frota do Mar Negro lançar mísseis em centros de população civil. Trankovsky pode ter se sentido seguro na Crimeia. A Rússia anexou o território em 2014 e o controla desde então. Mas, quando mais uma bomba de carro o despedaçou, ele aprendeu tarde demais que a Ucrânia é mais do que capaz de realizar ataques contra figuras-chave russas, não importa onde estejam. A morte de Trankovsky foi angustiante. De acordo com a mídia estatal russa, a bomba de carro arrancou as pernas do general russo, levando-o a morrer de hemorragia minutos depois. A Rússia também crê que o oficial naval estava sob vigilância ucraniana cerca de uma semana antes de morrer. Se verdadeiro, isso mostra a complexidade das operações ucranianas. Não se trata apenas de plantar bombas aleatoriamente em veículos, esperando atingir oficiais russos desavisados. Infiltra-se em território russo, seja ocupado ou na própria Rússia. Os operativos da Ucrânia observam e esperam, descobrindo os horários exatos de seus alvos. Eles só atacam quando possuem todas as informações necessárias e o fazem com efeito mortal. O major russo Dmitry Peruvka descobriu esse fato em outubro de 2024. Um mês antes de Trankovsky ser eliminado, a Ucrânia matou Peruvka em uma região de Luhansk ocupada pelos russos.
como outra bomba de carro. Neste caso, a Ucrânia fixou um Improvised Explosive Device no veículo UAZ Patriot do major russo, esperando até que ele entrasse antes de acionar a explosão que o matou. Perúvica foi outra grande conquista para a Ucrânia. Ele liderou o Centro de Inteligência 273 da Rússia e foi acusado pela Ucrânia de cometer crimes de guerra contra soldados ucranianos. A Ucrânia não detalhou quais eram esses crimes. Ao invés disso, rotulou Perúvica como criminoso de guerra, afirmando que ele havia sido justamente punido por suas ações. Porém, a Ucrânia não assumiu a autoria do atentado à bomba no veículo. De novo, e tem mais um. Andrei Turgashov também sofreu um atentado à bomba em seu carro na Ucrânia. Desta vez, porém, a operação estava envolta em mistério. As primeiras notícias do ataque a Turgashov vieram da Pravda em julho de 2024. Alegou-se que um Toyota Land Cruiser, registrado em nome de Turgashov, foi explodido perto de um prédio residencial no norte de Moscou. Contudo, não estava evidente se a explosão havia tirado a vida do funcionário russo, vice-chefe do Departamento de Comunicações por Satélite do Ministério da Defesa russo. Segundo a Pravda, o homem que entrou no veículo que explodiu teve os 2 pés arrancados pela explosão. Uma mulher que o acompanhava também foi ferida por estilhaços. Ambos foram levados para um hospital próximo. Curiosamente, é possível que o Torgashov que foi atingido no ataque não fosse o Torgashov que a Ucrânia estava mirando. Pode ter sido outro soldado russo com o mesmo nome do chefe militar. De acordo com a Pravda, o serviço de televisão estatal russo, Russia Today, entrevistou posteriormente um homem que alegava ser o verdadeiro Torgashov após o ataque. Ele negou ter conhecimento do incidente, afirmando que nunca possuiu um Land Cruiser e provavelmente nunca terá. O Torgashov, entrevistado pela Russia Today, também afirmou não morar na área onde o ataque ocorreu. Talvez este seja um exemplo da Ucrânia errando em um de seus primeiros atentados à bomba em carros? Ou talvez a Rússia tenha usado desinformação para ocultar que um de seus principais oficiais foi morto. Antes da Ucrânia se envolver em sua onda de atentados à bomba em carros nos meses seguintes, o incidente Togolshov é apenas mais uma das várias tentativas de assassinato ucranianas, o que é a parte mais aterrorizante para Putin. Os 7 assassinatos, bem-sucedidos ou não, não são os únicos que a Ucrânia realizou em território russo e ocupado pela Rússia. Eles são apenas uma seleção, com vários outros também eliminando funcionários-chave. A Ucrânia também eliminou o chefe de uma usina nuclear que traiu a Ucrânia ao entregar listas de infraestrutura vital ucraniana. Novamente, a Ucrânia usou uma bomba de carro no assassinato. O ponto de tudo isso é que a Ucrânia tem uma tática definida para eliminar os principais oficiais russos. Putin parece não poder fazer nada a respeito. Seus generais estão caindo rapidamente ao seu redor. O que leva à questão-chave: o que tudo isso significa para a guerra na Ucrânia? Podemos abordar essa questão tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. Para a Rússia, a perda de tantas figuras-chave tem impactos óbvios e terríveis em sua capacidade militar. Pense nos oficiais que a Ucrânia eliminou em sua onda de bombardeios de carros e scooters. Um engenheiro elétrico-chave, um dos principais oficiais da frota do Mar Negro, um general que liderava a divisão de armas químicas da Rússia. Esses atores foram cruciais na guerra da Ucrânia, moldando diretamente a estratégia russa no conflito. Para Putin, perder esses homens e outros similares significa que ele está perdendo pessoas que melhor entendem sua abordagem para a guerra na Ucrânia. Isso não quer dizer que as divisões chefiadas pelos assassinados cessarão suas atividades. Eles continuarão, só que terão que fazer isso sob uma nova liderança. E é provável que os novos líderes que Putin é obrigado a colocar no lugar não sejam tão hábeis quanto os eliminados pela Ucrânia. Porque seriam, se fossem, Putin os teria instalado inicialmente. Portanto, com alguns dos grupos militares mais importantes da Rússia sob nova liderança, a Ucrânia se beneficia do conhecimento de que o impacto desses grupos em seu território é diminuído. Com cada assassinato bem-sucedido, a Ucrânia enfraquece a máquina de guerra de Putin. Por sua vez, a Ucrânia negou envolvimento e responsabilidade por esses tipos de assassinatos.
O país geralmente afirma que a vítima teve o que mereceu, sem admitir que a Ucrânia está por trás dessa série de explosões em veículos. A razão é que os assassinatos desses russos proeminentes caem em uma complicada área legal cinzenta. Como a conversa aponta, o termo assassinato não é definido de nenhuma maneira sob a lei internacional. No entanto, o uso da força militar contra outro Estado é regulado pela Carta das Nações Unidas, ou Carta da Organização das Nações Unidas. Essa carta basicamente delineia as regras da guerra, juntamente com várias convenções. É por isso que existem proibições de coisas como armas químicas. A Organização das Nações Unidas também diz que qualquer Estado que seja alvo de um ataque tem o direito à autodefesa. No entanto, sua resposta militar deve ser considerada tanto necessária quanto proporcional ao ataque que enfrenta. Quando um conflito eclode, todos os lados podem usar força letal contra o inimigo dentro dos limites de um conflito armado definido. É uma área cinzenta legal, onde a lei internacional sobre assassinatos direcionados é intrincada e frequentemente debatida entre especialistas. Isso levanta questões interessantes. A Rússia poderia usar esse fato para vencer batalhas de propaganda contra a Ucrânia, retratando seu inimigo como disposto a cometer crimes de guerra? Talvez. No entanto, quaisquer tentativas seriam hipócritas, dada a longa história de assassinatos da Rússia e seus constantes ataques aos centros populacionais civis da Ucrânia. Por sua vez, a Ucrânia está jogando um jogo delicado. É quase certo que a Ucrânia está realizando esses assassinatos. A recusa do país em assumir a responsabilidade demonstra que sabe que o que está fazendo é tecnicamente errado, pelo menos sob a lei internacional. Mas é moralmente errado, dado tudo que a Rússia fez à Ucrânia? Deixaremos a resposta para essa pergunta com você. Compartilhe nos comentários suas opiniões sobre o impacto que a perda de tantos oficiais importantes por Putin terá na guerra da Ucrânia. Inscreva-se no The Military Show para mais notícias atualizadas sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia. Somos uma fonte independente de informações sobre conflitos militares globais e agradecemos imensamente seu apoio.